Vocês se lembram quando eu vim aqui dar aquele recadinho que a OneFootball era o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo? Lembra que eu dizia que através da OneFootball vocês podem acompanhar o Mengão queridão através de vídeos, notícias, informações, tabela de campeonato e tudo mais? Lembra também que eu falava que a OneFootball era 100% de graça e que tinha para iOS e Android? Que era só baixar aqui na descrição desse vídeo, só que agora, além de tudo isso, vocês ainda têm a oportunidade de assistir 2 do top 5 dos melhores campeonatos de futebol do mundo. A Liga Francesa e a Liga Alemã. De um lado o Bayern de Munique arrebentando, do outro Neymar, Mbappé e companhia limitada no PSG. Até rimou. Então galera, não dá mole. Baixe agora, é grátis. Tá aqui na descrição do nosso vídeo. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Fala nação rubro-negra, eu sou o Fabrício Lopes aqui do nosso canal Fla Nação VP. Chega já deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando o nosso vídeo para que cada vez mais irmãos e irmãs rubro-negras possam estar junto conosco aqui na nossa família Resenha Rubro-Negra. E vamos falar muito de Mengão queridão. Amanhã, às 20 horas, o Grêmio recebe o Flamengo na Arena do Grêmio lá em Porto Alegre. O Mengão queridão já embarcou com um grupo de jogadores, mesmo envolto a nebulosas situações de saída de jogadores, como é o caso de Léo Pereira, Michael e Everton Ribeiro. Vocês sabem, se a partida é às 20 horas, amanhã eu estarei junto de vocês a partir das 17 horas e 50 minutinhos, fazendo o nosso pré-jogo seguido da transmissão da partida. Mas, como vocês já sabem, Everton Ribeiro, Léo Pereira, Michael estão em eminência de deixar o Mengão queridão para outros clubes no mundo afora. Mas o Flamengo ainda tem grandes possibilidades de conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro. Enquanto tiver 1% de chance, nós temos que ter 99% de esperança e de força para podermos ir buscar esse campeonato. Afinal de contas, a temporada de 2020 não pode ficar marcada como a temporada em que o Flamengo venceu apenas Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Precisamos muito desse título brasileiro. O Inter vai tropeçar, podem esperar, mais dia menos dia o Inter vai tropeçar. Nós vamos vencer o Inter no Maracanã também e no final das contas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. O Rogério Ceni levou os seguintes jogadores para esse jogo contra o Grêmio. Bruno Henrique, voltando, estava suspenso com o terceiro cartão amarelo. César, Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maurício Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Pepe, René, Rodrigo Muniz, Vitinho e, por último, o William Arão. Aliás, o Arão hoje deu entrevista coletiva e ele falou algumas coisas lá que me chamou bastante atenção. A primeira delas foi quando foi perguntado se haveria possibilidade de Pedro e Gabigol jogarem juntos. O volante rubro-negro disse que ele não deveria responder essa pergunta, que na verdade essa pergunta deveria ser feita para o próprio Rogério Ceni, não para ele. Ele não é treinador da equipe e ele não é pago para poder decidir quem entra e quem fica no banco de reservas. E ele complementou ainda dizendo o seguinte: eu não sei o que o Rogério Ceni pensa sobre futebol, nem sei o que o Rogério Ceni pensa sobre o time. Ou seja, ele não sabe nada sobre o Rogério Ceni não é nem um pouco transparente no que ele pensa e no que ele transpira dentro do Flamengo sobre futebol. Mas teve uma outra declaração do William Arão que chamou ainda mais a minha atenção. Foi com relação ao título de 2009 do Mengão queridão. Ele disse que não estava no Flamengo, mas que contaram para ele que em 2009 nós conquistamos o título aos 45 minutos do segundo tempo. Essa é uma maneira apaixonada do torcedor rubro-negro ver a conquista daquele título. Mas eu não vejo que o título de 2009 foi conquistado
apenas aos 45 minutos do segundo tempo, que não foi uma partida única. O Flamengo demorou a engrenar naquele Campeonato Brasileiro, algumas peças chegaram para o Flamengo já no transcorrer do Campeonato Brasileiro, como por exemplo o Petkovic, que foi peça fundamental para a gente conquistar aquele título. Por isso, da demora do Flamengo engrenar. Mas o Flamengo ganhou muitos jogos importantes. Ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão, venceu o Palmeiras dentro do Parque Antártica. O Flamengo fez uma campanha fenomenal. É que do outro lado o Inter também estava fazendo uma campanha muito boa, uma campanha muito sólida. Por isso a gente chegou na última partida com condições de sermos campeões brasileiros. Mas o título foi conquistado ao longo da temporada, com muita solidez, inclusive. Então não podemos reduzir o título de 2009, a apenas 45 minutos de um jogo de futebol. Não foi exatamente assim, mas o Arão tá certo. Temos que continuar tentando enquanto houver matematicamente chances para isso. E por isso a gente não pode perder oportunidades. Falando já desse jogo contra o Grêmio, que acontece amanhã às 20 horas, o técnico Renato Gaúcho tinha prometido vir com um time sub-23, caso o presidente do Grêmio tivesse autorizado. Isso criou muita repercussão nas redes sociais, muitos gremistas concordando, alguns discordando, muita gente colocando em xeque a índole do treinador gremista, e ao longo dos treinos, ao longo da semana, foi acabando aparecendo quem realmente o Renato Gaúcho pretende colocar na partida de amanhã. Segundo a imprensa gaúcha, o provável time do Grêmio para amanhã não tem absolutamente nada de sub-23. Vanderlei é o goleiro, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa formam a linha de 4 defensores, Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e PP na linha frontal do meio de campo e o Diego Souza no comando de ataque dos caras. Ou seja, uma equipe bem parecida com a equipe titular que o Renato Gaúcho vem colocando em todos os jogos. O Flamengo não tem moleza. O Flamengo, para conseguir ser campeão brasileiro, além de precisar contar com o tropeço do Internacional de Porto Alegre, precisa vencer todas as suas partidas. O Atlético Mineiro venceu bem a equipe sub-15 do Santos ontem e ultrapassou o Flamengo. Está 2 pontos na nossa frente na terceira colocação. O Mengão Queridão em quarto precisa muito vencer a equipe do Grêmio para poder continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. E aí eu deixo a pergunta para vocês. Vocês acham que o Mengão Queridão ainda tem possibilidades de conseguir a conquista do Campeonato Brasileiro? Ou vocês já jogaram a toalha? Everton Ribeiro, que está sendo cogitado para deixar o Mengão Queridão e ir ao Al Nassr, clube árabe, foi com a delegação e está à disposição de Rogério Ceni para a partida contra o Grêmio. A provável escalação do Mengão Queridão tem Hugo Souza, Maurício Isla, William Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Diego e Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Com essa formação, com Arão ainda atuando como zagueiro. Afinal de contas, o Rodrigo Caio continua no estaleiro, assim como Diego Alves. Vocês acham que dá para o Mengão Queridão conquistar a vitória dentro do território gremista? Coloque aqui nos comentários, porque aqui no nosso canal a opinião de vocês é que conta. Rapaziada, ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe os nossos vídeos. Contem sobre o Resenha Rubro-Negra para todos os seus amigos rubro-negros, para que eles venham para cá. E você que é do Fla Nação VP, bora se inscrever aqui também, dá essa moral para esse canal que para nós é muito importante. Estamos juntos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras.